Eu me importo com você. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e sempre que necessário fazerem uso do álcool em gel. No vídeo de hoje, a gente vai desenhar essa flor aqui, inspirada na aula 47 da Protarsila. E aí, lá, na verdade, ela fez uma abelha e aqui eu fiz uma borboleta. Então, você pode adaptar para o insetinho que você quiser, você pode fazer uma joaninha, pode até mudar a flor se você não quiser fazer essa com as pétalas gordinhas, ok? E aí, a única coisa que a gente tem que fazer, sempre seguindo essa regra, fez o desenho do caderno tira uma foto e dessa foto passa para dentro do PixArt. E hoje a gente vai usar o pincel fixo, que é aquele que tem a borda bem reta, e os de spray para poder fazer umas nuances de luz e sombra, ok? Então vamos lá. Uma vez aberto o PixArt Color Pintar, ele carrega um arquivo anterior, ou seja, a última arte que você estava fazendo. É só clicar no botãozinho de mais, ele vai abrir uma nova tela para você. Você vai clicar no símbolo de foto e vai até a sua galeria pegar o seu desenho que você já fez no seu caderno ou na sua folha e já tirou essa foto, ok? Então não se esquece, o passo inicial é fazer o desenho de verdade no papel para a gente poder fazer a pintura digital usando ele como base. Hoje a gente vai trabalhar bastante a parte de configuração do pincel e também a opção aí das camadas, então a gente vai poder mexer para elas subirem e descerem. Eu vou começar fazendo o caule, né? Essa hastezinha da minha flor. E eu escolhi um pincel que tem a borda mais fixa. E aí uma coisa legal do PixArt Color Pintar é que se você deixar o pincel bem grande, ele já preenche todo o espaço. Então o que vai acontecer? Diferente do Illustrator, que se a gente fechasse um objeto, clicasse e segurar ele ia preencher, aqui é muito mais vantajoso você já pintar com um pincel relativamente maior, para que você ocupe todo o espaço que você já pretende usar. Outra coisa interessante é vocês observarem como eu faço a escolha de cor no mixer. Então, se eu quiser uma cor um pouco mais escura, eu vou para o meu sentido horário. E se eu quiser voltar na tonalidade mais clara, eu venho no meu sentido anti-horário. Para hoje, a gente vai usar os sprays só para dar aquele leve brilho ou aquela sensação de sombra para imagem ganhar um pouco mais de volume, né? Que era uma das coisas que a gente não conseguia fazer no Illustrator Draw, porque lá não tinha essa função de degradê, e era uma das coisas que a gente não conseguia fazer no Photoshop porque ele não deixava mesclar. Então, agora que a gente consegue fazer, vamos aproveitar bastante, fazer bastante luz e sombra, que vai acabar sendo bem divertido, ok? No meu desenho original, eu não tinha uma folha, só que eu achei que aquele espaço ia ficar muito vazio. E aí, para equilibrar, né, visualmente, eu adicionei essa folha, fiz ela com o meu pincel de borda dura e depois peguei o meu pincel de spray e fui fazendo, assim, brilhinhos, né, essa parte de luz, vamos assim dizer, da minha folha, que é a parte mais clara. Para fazer os veiozinhos da folha, uso novamente um pincel fixo, que é aquele com a borda durinha, só que com um tamanho bem pequeno, para ele fazer um traço bem fininho. Aí eu consigo fazer essas veiazinhas que a nossa folha tem, ok? Para a cor das pétalas, eu vou fazer todas elas em tons rosados. Então, vai ser tudo muito próximo do rosa, do roxo, do lilás. E isso eu vou respeitar a ideia original da Protarsila. Lá no desenho, ela fez uma pétala de cada cor, só que ela usou cores frias. E aqui eu vou fazer uma pétala de cada cor, só que usando cores rosadas, ok? Esse rosa, ele é um rosa frio ou um rosa quente? Na verdade, ele tá bem misturado, porque quando eu pego os tons de roxo e de lilás, como vocês podem ver, ele deixa a cor um pouco mais fria, só que quando eu volto pro rosa, a cor volta a ficar um pouco mais quente. Então, na verdade, ela é uma flor de tons rosados, ok? Como eu vou fazer? Eu deixei uma camada pro caule, criei uma nova camada, fiz a folha, criei uma nova camada, vou fazer as pétalas. Para as cores ficarem próximas, vai uma dica aqui para vocês. Não tenham medo de usar o conta-gotas para ver qual foi a cor original que você começou e dela você parte para a mudança de tonalidade. Ou seja, eu fiz em rosa, vou testar um rosa mais escuro.
Vou tentar um rosa mais próximo do azul, que é justamente o lilás. Vou pegar do lilás uma cor um pouco mais quente, que é tentar deixar um pouco mais perto ali do vermelho. Então, assim, quando você escolhe a tonalidade e você quer montar essa paleta de cores que são todas muito próximas, a dica é usar o conta-gotas e aumentar o brilho e a saturação, que é o que o mixer faz, tá vendo? Vamos lembrar aqui do mixer. Ele tem aquele triângulo, a ponta branca deixa a cor mais clara, a ponta preta deixa a cor mais escura e a ponta de cor pura é a cor matiz, né? A cor principal. Então, isso ajuda bastante vocês a criarem uma paleta de cor legal, justamente para criar tons rosados. Então, se você for fazer de tons azuis, de tons verdes, amarelos, é a mesma lógica, não precisa se preocupar, vai seguir esse mesmo raciocínio de ir no mixer, de usar o conta-gotas e assim por diante, ok? Lembrando sempre que se você não entender ou tiver alguma dúvida, você pode voltar o vídeo para a parte que eu fiz e tentar visualizar onde eu mexi, ou você pode deixar aqui nos comentários, ok? Aqui, basicamente, o que eu vou fazer agora é pegar o meu pincel de gradiente e com um tom de roxo levemente mais escuro do que as pétalas, porém com a opacidade baixa, eu vou criar essa sensação de volume, ou seja, que dá essa sensaçãozinha de que a pétala tem um final, vamos assim dizer. Por quê? Porque com esse gradiente que eu tô fazendo de sombra, depois vai ficar mais fácil fazer um gradiente de luz. Uma vez que eu consigo fazer esse meu gradiente de luz e de sombra usando o meu pincel de spray, é mais fácil de dar essa sensação de volume. Então, não é só porque o formato do objeto está arredondado que, tecnicamente, as pessoas vão conseguir enxergar aquilo com volume. Então, se você colocar uma leve sombra entre as divisões e depois, para finalizar, colocar um traço branco, não necessariamente branco, mas, por exemplo, um rosa bem clarinho, o que vai acontecer é que ele vai dar essa sensação de curvatura, né? E aí vai ficar realmente parecendo que ele tem volume de forma geral aí nas nossas pétalas, ok? Na sequência, o que a gente vai fazer é criar uma nova camada e fazer o miolo. Vocês vão ver que eu vou ir e voltar algumas vezes para poder fazer esse miolinho, porque lá no desenho da Protarsila tá bem simétrico, tá bem redondinho, parece até uma gotinha mesmo. E aqui, como a gente tá fazendo com o pincel direto, mesmo tendo a base de desenho, o meu não tava ficando tão redondo, né? Não tava parecendo um miolo de flor. Então, todas essas vezes que vocês estão vendo eu ir e voltar, é porque eu tô tentando arranjar a melhor posição possível pra fazer o desenho, até que eu consigo. E aí a gente vai pra parte quase final do miolo, que é colocar textura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu amarelo base, ele já é o amarelo que eu queria que ficasse no final. Então, eu só vou pegar o spray pra dar de novo a sensação de volume e depois eu vou colocar uma textura por cima. Como? Uma vez que ele tá feito, vou no meu pincel de spray, coloco ele com um tamanho maior, considerável, né? A gente tava usando ele bem pequenininho, agora a gente vai aumentar bastante ele. Vai voltar lá no seletor de cor e nesse seletor de cor vai deixar esse mesmo tom de amarelo bem claro para poder fazer o meio. Vocês percebam que eu não cobri a parte que estava mais escura. Volto no meu pincel, pego esse meu pincel de textura e dou algumas batidinhas bem leve com opacidade baixa para parecer que são aqueles pólenzinhos que tem em cima da minha flor. Aqui a gente já está caminhando para o final do desenho. Criei uma nova camada, eu vou começar a fazer as asas da borboleta. Só que o que eu percebi? A posição que eu fiz inicialmente tamparia quase todo o miolo, que deu muito trabalho para fazer. Então, o que eu faço? Eu vou desfazer lá naquele botão de cima e vou reajustar a minha posição. Como eu faço isso? Eu afasto o zoom da minha tela para eu poder enxergar o desenho como um todo. E em vez de fazer a borboleta muito pro meio, eu fiz ela um pouco mais pro canto. Porque assim, eu não tamparia esse miolo, que ficou muito bonitinho com essa textura, e também não ocuparia toda a tela só com a borboleta, que ia ficar estranho. Então assim, se a gente já fez a folha lá embaixo para ficar equilibrado o desenho, eu também não posso fazer uma borboleta gigantesca. Então, se você fizer uma abelha igual a Protarsila, ou se você fizer a borboleta igual eu fiz, ou outros insetos, tenta deixar ele um pouquinho menor, né? Dentro da proporção da flor, obviamente.
mas pra poder ficar com o desenho equilibrado, pra ele ficar bem bonitinho mesmo, ok? Eu escolhi fazer a borboleta em tons de azul, então eu uso meu pincel com a borda dura para fazer a asa, a parte fixa, e depois eu venho com o pincel de spray e vou dando aquela questão de volume de luz e sombra. Como que eu faço para escolher uma cor escura sem ir pro preto? Então, você vai lá dentro do mixer e você vai aproximar bastante lá no triângulo o seu azul escuro do preto, mas vocês vejam bem, se quiserem pode até pausar a tela. Eu não estou em cima do preto, eu estou com a minha tonalidade azul muito escura. Eu só vou usar o preto quando eu realmente tiver que fazer o corpinho da borboleta e alguns detalhes muito pequenos da asa. Mas todos os azuis escuros que eu estou usando ainda são azuis. Por quê? Porque mesmo se eu usasse o preto com spray, ficaria muito carregado, ficaria muito escuro tudo que eu quero fazer. Então, é isso que eu gostaria que vocês treinassem mais sempre que forem fazer uma ilustração. Você tá desenhando e você quer uma cor escura, você não precisa pegar o preto, mas você pode pegar um azul muito próximo do preto, que ele já vai resolver a situação. O preto pode não parecer, mas ele às vezes até mancha o seu desenho. Acho que até em desenhos feitos com lápis e tudo mais, vocês já devem ter percebido que às vezes ele mancha. A mesma coisa a cor clara. Essa cor mais clara, ela parece branco perto do meu azul escuro, porque ele é um azul muito claro, mas ele também não é branco. Então, agora que a gente pode trabalhar essa questão de degradê, de gradiente, de efeito de luz e sombra, é importante sempre ressaltar isso. O ponto mais claro de um objeto, você não necessariamente precisa passar branco para dizer que ali é o ponto mais claro, porque branco é muito claro. E às vezes você passa o branco e ele dá aquela sensação de vazio. Então é mais fácil você pegar a tonalidade mais clara daquela cor em vez de passar o branco. Para finalizar, eu vou colocar o meu plano de fundo, uma das folhas, aquele efeito de folhinha amassada, criar uma textura de azul por cima, diminuir a opacidade. Lembrando que o aplicativo ele dá a permissão de vocês salvarem como foto, salvarem como vídeo e salvarem como GIF. Então vocês podem enviar qualquer um desses 3 formatos pra gente via WhatsApp pra gente ver que você tá conseguindo fazer as suas atividades, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Se vocês tiverem alguma dificuldade, lembrem sempre de deixar aqui nos comentários. Lembra de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações. A gente tá bem perto da mostra, então essas notificações são importantes para vocês saberem quando os vídeos vão ser postados. Siga a aba também no Instagram e no Facebook, que são as nossas redes sociais, que tem posts diariamente com conteúdo de coisas que vocês já fizeram, desenharam, dançaram, apresentaram e assim por diante. Se você tiver algo para entregar, é sempre via WhatsApp com o seu nome. Lembrando que a gente está muito perto da mostra, então não deixem de acompanhar os vídeos que já está quase chegando, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!